Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fora de Operação para vocês que são a elite do mercado da beleza. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante que a maioria dos empreendedores não sabem como fazer: a precificação do seu serviço principal. Aqui no caso, barbearia seria o corte e a barba. Então lembrando, essa precificação ela não está se aplicando para os procedimentos químicos. Nós temos uma outra aula específica para falar sobre isso. Então você vai pensar em qual é o serviço principal aí no seu espaço. Esse serviço é aquele serviço artesanal, aquele serviço manual, é aquilo que mais tem procura no seu espaço. Fazer a precificação do seu serviço é muito importante para que você possa ter lucro, para que você realmente possa ver a sua empresa crescendo. Então agora eu vou te mostrar de forma objetiva como precificar o seu serviço principal. Aqui, esse mesmo modelo de precificação é o que eu utilizo, por exemplo, para fazer também a precificação da barba. Você só vai mudar os insumos. Assim também, se você for de outra área, você só tem que ver quais insumos e quais são os custos que você tem aí na sua realidade. Vocês estão vendo aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reunir algumas informações que serão essenciais para essa precificação. Primeiro, quantos atendimentos desses serviços principais são feitos aí na sua barbearia ou no seu espaço? Aqui, por exemplo, existem algumas pessoas que colocam todos os serviços e tudo bem. Mas eu não gosto de contar com todos os serviços, eu gosto de contar só com corte e barba, porque corte e barba é o principal de uma barbearia. Os outros serviços, como a gente já diz, eles são extras. Pode ser que tenha, pode ser que não, mas o corte e barba sempre terá. Então, quantos atendimentos são atendimentos e não o número de pessoas são feitos aí no mês? Ou seja, se uma pessoa ela vem 3 vezes, ela é contada como 3 atendimentos. Segunda informação, quais são seus custos fixos? Aqueles custos que, se a sua barbearia abrir ou não, você já entra o mês devendo, tendo que pagar. Quais são os seus custos variáveis para a execução de um corte? Então você precisa saber tudo que você gasta ali naquele serviço e só gasta se estiver em atendimento, como por exemplo uma lâmina, um creme, sobre a gola higiênica. 4. Quanto você tem cobrado hoje no seu serviço? Se você ainda não tem um preço definido, porque talvez você ainda não abriu sua barbearia, você tem que pensar quanto eu cobraria. E aqui você vai colocar esse valor que você imagina que seria. 5. Qual o valor de comissão do corte? Quanto que você está pagando ou pensa em pagar? E lembrando, aqui não é para você colocar o percentual, é para você colocar o valor cheio. Então, se você cobra R$50 e você está pagando, por exemplo, 50%, é para você colocar R$25 e não o percentual. 6. Qual o percentual de imposto que você paga? Como que está a sua alíquota? Aqui na barbearia do Rafa, por exemplo, nós pagamos 12% sobre o nosso faturamento. Se você está pagando menos, você vai colocar aqui independente de qual seja. 7. Qual sua taxa de cartão de crédito? Reunir todas essas informações, o que nós iremos fazer com essas informações? Primeiro, vamos somar o valor de todos os custos fixos para que a gente descubra qual o valor fixo que nós temos ali. Segundo, vamos dividir o total desses custos fixos pelo número de atendimento. Assim a gente vai descobrir qual o valor fixo dividido por cada cliente. Depois nós vamos dividir o valor de cada insumo pelo número de atendimentos realizados. Por exemplo, uma gola higiênica que vem 100 golas, só que 2 sempre se rasgam, que são a primeira e a última, então são 98 golas. Eu pego o valor e divido por 98. Logo depois nós vamos adicionar esses valores finais de custo fixo e variável, o percentual de taxa de cartão e taxa também do imposto. Vamos adicionar o valor de comissão do barbeiro, mas também a taxa de cartão sobre a comissão do barbeiro. É muito importante isso, tá? Nós não colocamos o imposto sobre a comissão do barbeiro, por quê? Porque o imposto, como ele é um prestador de serviço, a gente só paga sobre aquilo que fica para nós. Sobre o dele eu não pago. Agora some o valor do custo fixo com imposto, custo variável e também a comissão, tudo junto, tá? E depois nós vamos adicionar a margem de lucro. O recomendado é que você tenha pelo menos 20% de margem em cada serviço. Agora vamos para esse exemplo prático. Esse resultado aqui é de um mentorado meu. Isso aqui foi na nossa primeira sessão. Olha o que a gente descobriu. A barbearia dele fazia 865 serviços de corte e barba mensalmente. Esses aqui eram os custos fixos dele, uma barbearia no interior de Minas Gerais. Então você vai trazer isso aí para a sua realidade. Água, R$160. Luz, 225.
Internet 160. Ele tinha uma recepcionista que ela trabalhava com carga de 6 horas, que custava para ele R$ 1.500 com os encargos. Aluguel, R$ 2.080 já com condomínio. Ele pagava ali, entre empréstimo e cartão de crédito, R$ 4.400 mensal. O Prolabore, que é o salário dele como dono, era R$ 1.000. Lembrando que o Prolabore ele é um custo fixo. O dele aqui era baixinho, só de R$ 1.000, porque ele tinha outra renda. O imposto dele era 6% e a taxa de cartão 2%. Somando tudo isso aqui, estava dando 10.100 e pouquinho. Eu já falei com ele, vamos arredondar seu custo aqui para R$ 10.300. Então, R$ 10.300 foi o custo fixo da barbearia dele. Então, a primeira informação que a gente precisa ter aqui é o custo fixo. Agora vamos para os custos variáveis. A gola higiênica saía a R$ 7,00 cada rolinho de gola na época. Dividido por 98 golas, porque vem 100, mas a primeira e a última sempre se rasgam, cada gola custava 14 centavos. A lâmina era R$ 15,00 que ele estava pagando na cartela. Dividido por 98, porque sempre vinha pelo menos 2 cegas, dava 15 centavos por lâmina. O shampoo, ele pagava R$ 18,00 em 2 litros de shampoo. Aí, para cada cabelo que ele lavava, gastava 20 ml. Cabelo de homem é um cabelo curto. Então, o que você faz aqui? 2 litros são 2.000 ml. Você vai pegar e vai dividir 2.000 ml, que é a quantidade de ml que vem no galão, dividido por 20 ml, que é a quantidade que ele gasta em um cabelo. Dava para ele usar ali 100 vezes. Então, o que nós iremos fazer? Pega o valor, que é R$ 18,00, e divide por 100. Então, cada vez que ele lavava, ele estava gastando 18 centavos de shampoo. Ele fornece café para o cliente. A cápsula de café, R$ 1,50, que ela custa para ele. Aí nós temos que fazer o cálculo de depreciação. De quanto em quanto tempo você precisa dar manutenção na sua poltrona ou no seu lavatório, por exemplo? A manutenção da cadeira dele, ele falou assim que ele gasta em torno de R$ 500 a cada 3 anos. Ou seja, dá R$ 166 por ano. Se ele está aqui fazendo R$ 166 por ano, como que eu sei por quanto dividir? Presta aqui atenção. Aqui em cima tem o número de clientes que ele atende, 865 clientes. Se ele atende isso por mês, a gente vai pegar 865 vezes 12, dá 10.380. Então, eu peguei o valor da manutenção que ele gasta a cada 3 anos e dividi aqui para saber quanto que isso daria por ano. E aí eu pego R$ 166,66, que é a manutenção da cadeira por ano, e divido por 10.380 clientes que são atendidos no ano, atendimentos que são feitos. Ou seja, cada vez que um cliente senta na poltrona dele, está estragando a poltrona 16 centavos, e isso já precisa estar incluso no custo variável. Então, quando eu somo gola, lâmina, shampoo, cápsula de café, a manutenção da cadeira, o custo variável dele está ficando aqui em R$ 2,05. Mais 8%, nós teremos aqui R$ 2,21. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar isso aqui e vou somar tudo. Então, o custo total do serviço por cliente é R$ 11,91. Por que R$ 11,91? 10.300 do custo fixo dividido por 865. Isso aqui vai dar R$ 11,91 por cliente. Mais R$ 2,29 que eu tenho aqui do custo variável. Por que é R$ 2,29 aqui? Se você somar, você vai ver que é R$ 2,29 por causa do valor da lâmina. Antes esse valor da lâmina estava como 7 centavos, agora ele está como 15 centavos quando a gente dividiu por 98, tá? Então, no total, o custo dele aqui por cliente é de R$ 14,20. Que é R$ 11,91 do custo fixo dividido pela clientela, mais R$ 2,29 que são os insumos que ele gasta por cliente. No total, só de custo, R$ 14,20. Ele paga R$ 12,50 para o barbeiro de comissão. É uma barbearia que estava cobrando R$ 25,00 e pagava 50%, então é R$ 12,50.
Eu vou pegar 12,50 mais 2% da taxa de cartão. Por quê? Porque a taxa de cartão nós não descontamos do profissional. A barbearia é que assume. Então, no total, o custo daquele barbeiro, para a gente, vai sair a R$ 12,75, porque eu não repasso os 25 centavos que tem aqui sobre esse serviço. Então, nós temos aqui, ó, R$ 14,20, que é o custo fixo e o custo variável, mais R$ 12,75, que é a comissão do barbeiro. No total, está dando aqui R$ 26,95. Isso aqui tudo, gente, vocês podem ver aqui que eu nem incluí a margem de lucro. Isso aqui é só o custo que ele está tendo. O corte é cobrado R$ 25. Então, no total, ele tomou um prejuízo de R$ 1,95. A cada cabelo que ele corta, ele tem um prejuízo de R$ 1,95. E é por isso que ele falou que o movimento melhorava, mas mesmo assim nunca sobrava dinheiro. Ele estava pagando para trabalhar. O que eu preciso fazer? Se eu sei que o meu custo total, já somando imposto, taxa de cartão, comissão, fixos e variáveis, está dando R$ 26,95, eu pego R$ 26,95 mais 20%, que é a margem mínima. Colocando mais 20%, ele deveria estar cobrando R$ 32,34 no mínimo, para ele não ter prejuízo e ter uma margem mínima. Num corte, por exemplo, aqui de R$ 32,34, ele estará tendo somente menos de R$ 7,00 ali, para vocês terem ideia, de lucro, que é 20%. Então, você vai pegar todos esses dados aqui que eu passei para você e vai estar ali no resumo da nossa aula e vai trazer isso para a realidade da sua barbearia. Se tiver algum outro custo variável, você vai adicionar. Se tiver algum outro custo fixo, você vai adicionar. Vai personalizar aqui a quantidade de clientes de acordo com a sua barbearia e você vai fazer esse cálculo. No final, você vai descobrir ali quanto que você tem só de custo. E aí você adiciona mais 20%. E aí você vai saber se você está tomando prejuízo ou não de acordo com o que você cobra. Tem duas dúvidas que são frequentes. Rafa, o que fazer se eu ainda não tenho a minha barbearia? Você vai ter que fazer esse cálculo baseado no que você acha que vai ser. Quanto que você imagina que você vai ter ali mais ou menos de prestação? Quanto que vai ser o aluguel da sua loja? Qual que é a média ali de gasto de energia na cidade? Quanto que você acredita que você vai atender de clientes? Você vai ter que fazer tudo com base no que você acha. E aí, 6 meses depois, você refaz a sua precificação. Infelizmente, precisa ser assim. O que fazer se eu estiver tomando prejuízo? O mesmo que eu falei para esse meu mentorado. Ele estava cobrando R$ 25. E fazer, por exemplo, um aumento de 25 para R$ 33 de uma vez só, como ele estava no interior, seria demais. Porque, como vocês viram ali, 32 e 34 ele iria arredondar para 33 ou para 35. Só que para a realidade dele, da cidade dele, seria algo muito grande. Então, o que eu falei? Você vai pegar e vai reajustar o seu corte para R$ 30. Reajustando para 30, você ainda não vai ter a sua margem ideal, mas pelo menos você vai parar de tomar prejuízo, que precisa ser o primeiro foco, parar de tomar prejuízo. Só que esse reajuste de R$ 5, ele precisa vir integral para a barbearia. Então você vai apresentar esse resultado para os seus colaboradores, mostrar que você está tomando prejuízo, que se continuar assim o negócio não se sustenta e que você precisa fazer um reajuste para cobrir esse prejuízo. Por isso, os colaboradores dele estavam ganhando 50%. Só que agora eles não iriam mais ganhar 50%, porque se ele reajusta para 30%, logo esses colaboradores iriam passar a ganhar 15%. E os colaboradores iriam ter que manter nos 12,50%. Então ele iria falar o quê com os colaboradores? Olha só, nós teremos que fazer um reajuste. Com isso, a comissão percentual de vocês vai diminuir, porque esses R$ 5 precisam vir integral para a barbearia. Só que os 12,50 que você ganha continuam o mesmo, então só vai diminuir o percentual. E ele falou que a equipe dele aceitou muito de boa. O que seria ruim é fazer o colaborador que ganha 12,50 ter que ganhar, por exemplo, R$ 10 por corte. Aí o colaborador não aceita, mas ele continuou ganhando o mesmo tanto. E aí eu falei, nos próximos reajustes que você fizer, aí sim o colaborador vai ter aquele reajuste também. Então eu volto para 50% depois? Não. Você vai mexer, só que depois, vamos imaginar que a comissão do colaborador baixou para 45%, colocando R$ 30. Agora, quando aumentar para 35%, como ele está ganhando 45%, ele vai ter também ali um reajuste, de 45% sobre o novo valor
que foi proposto, tá? Então, sigam esse passo a passo, ele é muito importante. No início, matemática dá uma emboladinha ali na nossa mente, mas se você conseguir fazer isso aqui, você pode ter certeza que você vai parar de tomar prejuízo e vai começar a sobrar dinheiro no caixa da sua empresa. Apliquem tudo e depois deem o feedback, eu espero que possa ajudar vocês.